Começa agora as principais notícias de hoje. Lira abre ano legislativo cobrando respeito do governo Lula. O presidente da Câmara dos Deputados disse ainda que a desoneração da folha de pagamento e outras conquistas do Congresso Nacional não podem ser alteradas. Nós estamos vivendo um momento, que é o momento pós-golpe contra Dilma, em que o Congresso Nacional aprendeu que ele pode dar um golpe, que ele pode derrubar o presidente, e esse Congresso está se tornando cada vez mais executivo. O que eu estou querendo dizer que é um Congresso que deveria fazer leis e fiscalizar o presidente da República tem trabalhado cada vez mais para chantagear o Poder Executivo e obrigar o Poder Executivo que repasse verbas e cada vez mais dinheiro para deputados e senadores. Nós estamos vivendo um momento em que cada deputado, cada senador está se tornando um micropresidente, só que sem a estrutura necessária para governar um país do tamanho do Brasil. Não vai demorar muito que todo o orçamento da República Federativa do Brasil esteja dividido igualmente entre deputados e senadores e a presidência da República. Deputados e senadores com suas emendas parlamentares para gastarem da forma que quiserem e o presidente da República com o orçamento para fazer todo o trabalho da presidência da República. E quando o ano fecha em déficit, a culpa é do presidente. De toda forma, a coisa não abriu ruim assim só na Câmara não. No Senado, o Pacheco está de olho no STF. A intenção do Senado é discutir a reeleição, obviamente não a reeleição de deputados e senadores, mas a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. É muito interessante ver deputados e senadores que podem se reeleger quantas vezes quiserem, lutarem contra a reeleição de prefeitos, governadores e presidente. Afinal de contas, eles mesmos podem querer ser candidatos a prefeito ou a governador ou a presidente e enfrentar o presidente em exercício, por exemplo, é muito difícil. Então é mais fácil acabar com a possibilidade de reeleição, claro, não deles, mas dos presidente, governador e prefeitos. De qualquer forma, o Senado mira também no STF. Segundo a visão do Senado, é que as decisões monocráticas, aquelas decisões tomadas por um único ministro, elas não são compatíveis com os deputados e senadores. É claro que ao tentar mudar essa possibilidade de decisão monocrática, o que os deputados e senadores estão fazendo é ganhar um pouquinho mais de folga para serem julgados. Imagine que um deputado cometa um crime, o ministro não pode mandar prender esse deputado, tomar decisão nenhuma contra esse deputado sozinho, mesmo que seja uma coisa claramente criminosa, porque isso é a decisão monocrática. Não existe decisão monocrática quando o caso é confuso. Quando o caso é confuso, quando o caso é controverso, normalmente o ministro joga para o colegiado. As decisões monocráticas, elas estão fundamentadas exatamente na ideia de que a maioria já decidiu dessa forma, é dessa forma que a maioria decide, então eu posso decidir assim sozinho. Mas para o Senado e para a Câmara dos Deputados é muito mais confortável dificultar os julgamentos, assim é mais difícil prender, julgar e condenar deputados e senadores. E estão falando também no mandato de ministro do STF. O ministro do STF hoje, ele fica até a aposentadoria. A intenção do Senado agora é criar uma tensão exatamente para que deputados e senadores tenham o mesmo tempo de mandato, talvez, no ministro do STF, para que a ideologia possa mudar com o passar do tempo. Afinal de contas, já pararam para pensar como um Lewandowski progressista perturbou o Brasil naquele momento em que o Brasil estava tentando entregar tudo para os Estados Unidos? E agora, falando um pouquinho de Estados Unidos, falando um pouquinho de vira-latagem, Tarcísio vai à Espanha e procura construtoras coordenadas por cartel no momento em que o Brasil retoma grandes obras. O Brasil tem plenas condições de construir as obras brasileiras, mas misteriosamente o governador de São Paulo ele vai para fora do Brasil para conversar com construtoras gringas. E pode ter certeza, essas construções serão financiadas com dinheiro do BNDES, mas a direita não está falando nada contra isso.
A ideia é sempre a mesma. O criminoso de fora, o corrupto de fora, ele é muito bem-vindo aqui dentro. É uma vergonha, mas nesse momento em que o Brasil está tentando trazer de volta as empresas de construção civil destruídas pela Lava Jato, essas obras de São Paulo seriam bem importantes para gerar dinheiro e renda e o dinheiro ficar, obviamente, aqui dentro do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre essa ONG que despencou o Brasil no ranking da corrupção, a Transparência Internacional. Quando você fala a palavra ONG, normalmente o cidadão comum tende a levar a sério, a pensar que é uma coisa que tem credibilidade. Mas a Transparência Internacional, depois de dar esse pitaco, ela passou a ser investigada e foi notada como uma empresa que tem trabalhado aí do lado da Jovem Pan, do MBL e de outros grupos agitadores contra a soberania nacional há muito tempo. Essa Transparência Internacional queria, inclusive, ajudar a gerir o dinheiro da Lava Jato, aquele dinheiro que o Deltan Dallagnol queria colocar no banco e receber os juros daqueles bilhões da Lava Jato. Essa Transparência Internacional, ela trabalhou na derrubada da Dilma, ela trabalhou também no pedido de prisão do presidente Lula, e essa Transparência Internacional, segundo a Glaze, é tão transparente quanto Moro e Dallagnol. Isso porque a Transparência Internacional, ela tem o nome de ONG, e o nome ONG é muito forte e serve para fundamentar coisas como notícias da CNN e notícias da Globo. A partir do momento em que uma ONG como Transparência Internacional dá uma notícia que o Brasil se tornou um país mais corrupto, fica muito mais fácil, porque não é a Globo ou a CNN que está falando que o Brasil ficou mais corrupto. Eles estão dando a notícia que uma ONG internacional classificou o Brasil como um país mais corrupto. E essa é exatamente a mesma estratégia utilizada há anos atrás para desestabilizar o governo brasileiro, derrubar a presidenta Dilma, quebrar nossas empresas e transformar o Brasil naquele Brasil rural da época Temer-Bolsonaro. A nossa sorte é que dessa vez o STF está muito mais ligado e a Transparência Internacional já está sendo desmascarada, investigada e desmascarada. Descobriram que a Transparência Internacional é uma ONG que parece que não tem nenhum tipo de interesse além da transparência, porém, ela é financiada por governos, como, por exemplo, a maioria do financiamento vem do governo dos Estados Unidos, que tem muito interesse num Brasil produzindo soja, mas não num Brasil industrializado. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão da vacinação da dengue. O fabricante dará prioridade da vacina contra a dengue ao SUS. O Brasil é o primeiro país do mundo a adotar uma política de vacinação gratuita para toda a sua população, vacinação contra a dengue. E a empresa ela vai dar prioridade ao SUS, o que é, sem dúvidas, uma política muito interessante sobre o aspecto de estratégia, porque a partir daí é possível que o SUS determine quais são as prioridades de vacinação, que o SUS, que tem uma logística de vacinação muito experiente, faça a coisa acontecer da forma correta. De toda forma, é muito importante trazer a notícia de que nós temos movimentos contra a vacinação. Da mesma forma que nós tivemos os movimentos do Bolsonaro contra a vacinação realizada contra a Covid-19, nós tivemos movimentos, novos movimentos agora contra vacinações em geral. Nós temos agora até deputados como Nicolas Ferreira desincentivando a vacinação. Olha, a única coisa que eu posso dizer nesse momento é que é uma medida covarde e que vai de encontro àquela ideia da redução populacional. Isso porque na redução populacional da seleção natural de Darwin, os mais fracos, os mais imbecis, os mais idiotas não sobrevivem. É claro que as crianças não têm culpa nenhuma, mas os pais que decidiram participar desses grupos contra a vacina, os pais que decidem ouvir um desincentivo de vacina de uma pessoa como Nicolas Ferreira, está colocando os filhos em risco. E, infelizmente, essa redução populacional, ela acaba acontecendo na modalidade de seleção natural. Os mais idiotas são os escolhidos para serem
eliminados por doenças como a Covid-19, que além de ter matado idiotas que não se vacinaram pela sugestão do Bolsonaro, matou pessoas inocentes também. Mas agora nessa questão da dengue fica muito clara a intenção que existe de tirar parte da população, reduzir parte da população brasileira, porque nós estamos vivendo em um mundo em que as crianças são vacinadas há mais de 100 anos. E de uma hora para outra aparece um Bolsonaro desincentivando a vacinação da Covid-19, passa um tempo, o Brasil vai vacinar, depois de toda uma luta do Lula para conseguir a vacina contra a dengue, aparece o Nicolas Ferreira desincentivando a vacina contra a dengue. Não tem explicação diferente de uma intenção realmente por parte do Império que o Brasil tenha uma redução populacional. E se você procurar na história do Brasil, você vai perceber que isso não é uma coisa nova. O Brasil já teve interferência internacional, tanto do governo dos Estados Unidos quanto da Fundação Rockefeller, na tentativa de redução da população brasileira através da esterilização das mulheres brasileiras várias vezes durante a nossa história. A novidade é que agora nós temos brasileiros, como Nicolas Ferreira e o Bolsonaro, trabalhando a redução do povo brasileiro. Naquela época eram americanos, eram intrusos, agora nós temos o câncer dentro do Brasil. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram dessa live, queria pedir compartilhamentos e queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, marque para receber notificações e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.